Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos estar meditando aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, onde diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós sabemos, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Paulo, ele perseguia, ele matava, os cristãos, cuidando ele que estava sendo zeloso. Cuidando ele, pensando ele que ele estava fazendo o que era certo, mas não era. Até que chegou um dia em que Paulo teve um verdadeiro encontro com Cristo e ele se rendeu ao Senhor de uma maneira tão maravilhosa, uma maneira tão bela, tão linda assim que ele Deus começa a trabalhar na vida de Paulo grandemente e muda a vida de Paulo. Ele se chamava Saulo, na verdade, ele passa a se chamar Paulo, né? E aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, no capítulo 3, tem como título exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então, aqui ele está nos ensinando algumas das coisas que ele fez na vida dele. Ele está nos ensinando como agir. Então, ele fala que, quanto a ele não julga que ele já alcançou. E quando Paulo fala sobre alcançar, no versículo 12, no versículo anterior 12, ele fala assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Ou esse preso aqui significa fui também alcançado por Cristo. Neste momento aqui ele não está falando de preso da prisão, mas sim de ter alcançado por Cristo, o amor de Cristo, a salvação. Ele está prosseguindo para o alvo que é a salvação. Nós precisamos entender que na nossa vida nós passamos por muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas aflições, e que nós também lá no passado, para aqueles, que não conheceram a Cristo, não nasceram num berço cristão, nós também no passado nós andamos errantes, nós fazemos coisas erradas, nós fizemos coisas erradas, nós muitas vezes agimos de maneira incorreta, de maneira que não agradava ao Senhor, mas chegou um momento na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, é um momento de mudança, é um momento de renúncia, é um momento de reflexão, de refletir sobre não fazermos mais como fazíamos antes, não andarmos mais como andávamos antes. Então é um momento de mudança na nossa vida. É um momento em que a gente tem que esquecer das coisas que atrás ficam e que nós temos que avançar para aquelas que estão diante de nós. Avançar para Cristo. Cristo tem que estar diante de nós. Cristo tem que estar à nossa frente em tudo que nós fazemos. Então, nós deixamos as coisas que para trás ficam e nós prosseguimos para o alvo que é Cristo. A soberana vocação de Deus, prosseguimos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que seguir a Jesus, independente da situação, independente da dificuldade, o nosso alvo é Cristo. Nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos mais nos desviar e esquecer e voltar atrás para fazer as mesmas práticas, mas nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Nós temos um prêmio da salvação. Então, mesmo nós não merecendo, Cristo morreu por nós, Ele entregou a sua vida por nós na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós temos que deixar tudo que para trás fica
e prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo, que é quem nos dá a vida, que é quem nos socorre, que é quem tem o verdadeiro amor por nós. Amém?